Olá, olá, faroleiros e faroleiras de plantão, tá começando mais um Dialética do Pop e depois de muitos pedidos, talvez esse tenha sido o tema mais pedido pela galera em conjunto no meu canal, no meu direct, nos comentários, sempre aparecia alguém dizendo: Eribaldo, por favor, fala aí do Rage Against the Machine. Pô, o pessoal do Rage Against the Machine, eles são comunistas assumidos de carteirinha, eles fazem música revolucionário, heavy metal revolucionário da pesada mesmo, então tem que falar do Rage Against the Machine e chegou o dia da gente falar de Rage Against the Machine e hoje o tema é justamente eles, Rage Against the Machine e a raiva como consciência revolucionária. Mas antes disso, se inscreve, ativa o sininho, engaja no vídeo, curte, comenta, compartilha, faz essas coisas todas que vocês sabem, para poder a gente no Farol Brasil chegar agora nos 700 mil inscritos, que a meta é sempre dobrada depois que a gente atinge. Então vamos embora para os 700 mil inscritos. Finalmente vamos falar de Rage Against the Machine. Estou aqui com a camisa do Manchester United, que venceu o clássico contra o Liverpool, um time que foi fundado, né, o Manchester United, por sindicalistas, e em homenagem ao meu querido amigo Maxwell, né, que é fã absoluto do Manchester United, amante praticamente do Sir Alex Ferguson, vou fazer esse vídeo com a camisa do Manchester United. Abraço, Maxwell, fico feliz que você esteja feliz com a vitória do Manchester United. Dito isso, a gente vai falar hoje sobre uma das bandas favoritas de todo comunista. O Rage Against the Machine é praticamente a Priscila Senna do heavy metal. Se você não sabe quem é Priscila Senna ou quem é Rafaela Santos, aí é um problema seu que não mora em Pernambuco. Mas se você mora em Pernambuco e entendeu a referência, saiba que o Rage Against the Machine é a Priscila Senna, é a Rafaela Santos de todo comunista. Não importa se você é otaku, não importa se você é metaleiro, se você é do forró, se você é do pagode, se você é do brega, se você é do que quiser ser, todos os comunistas têm um carinho pela banda Rage Against the Machine, porque eles são comunistas de carteirinha e a música deles é uma expressão dessa posição política que eles assumidamente ocupam e divulgam de maneira fervorosa. Porém, o Rage Against the Machine faz isso através de um som muito peculiar, misturando um pouco lá do heavy metal e todo esse mundo do rock and roll com o mundo do rap que o Zach Lavine trouxe para a banda, com guitarras muito distorcidas, mas muito distorcidas, do magnífico, do fantástico Tom Morello. E o Rage Against the Machine assim surge ali nos anos 90, no início dos anos 90, como uma espécie de, não somente uma banda, mas um projeto político e estético de resistência que é explícito em cada música, em cada apresentação, na forma que o Zac canta as músicas, na forma da distorção das guitarras, na construção das letras e etc. Ali no início dos anos 90 surge a banda Rage Against the Machine, naquele boom de bandas do início dos anos 90, do final dos anos 80, início dos anos 90, e também coincidentemente no auge da globalização neoliberal. No Brasil a gente estava vivendo era Collor, transição para Itamar e esse tipo de coisa, e o tema era muito a globalização, abertura econômica, etc. E é nesse contexto que surge também o Rage Against the Machine, nesse ápice, nesse processo de ascensão do mundo neoliberal e também de descendência, né? De fim, de esgotamento das experiências, de muitas das experiências do socialismo real. E a principal delas, o fim da experiência soviética, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, portanto, você tem uma ascensão desenfreada do capital como vitorioso nessa guerra ideológica, por assim dizer, com o campo socialista, e a derrocada do campo socialista, pelo menos da sua principal expressão, que era naquele momento a URSS. E tem também um elemento de uma juventude ali nos anos 90, né, que fica muito explícito, por exemplo, no grunge, de uma juventude resignada, né, revoltada, achando tudo ruim, porém sem um horizonte político explícito,
porque afinal de contas o capitalismo ganhou, era o fim da história, né? A tese que fica explícita por Francis Fukuyama. Não há mais para onde ir, o que resta é apenas entender que é isso aí que ficou. E, portanto, há uma insatisfação difusa e resignada que o Rage, ao contrário de outras bandas de rock, não vai assumir. Vai ir por outro caminho, tentando resgatar essa raiva, né, contra o sistema que eles gritavam e colocavam na música. Então, enquanto o mundo parecia lá pacificado sob a égide do fim da história e da vitória do campo liberal, das democracias burguesas, o Rage Against the Machine gritava como uma espécie de ato filosófico, e a gente vai falar disso porque, né, no sentido adorniano, um gesto negativo diante dessa falsa reconciliação. Ou seja, o Rage Against the Machine dizia não, ele recusava o fim da história, né? Essa raiva que para o Zack de la Rocha não é irracionalidade, é muito importante dizer isso, ela é uma raiva que ela tem uma existência estrutural, ou seja, ela não é somente uma revolta, como se fosse um menino revoltado, abestalhado, um menino buchudo, abestalhado, revoltado. Ela é uma revolta racional, uma lucidez diante da barbárie do que o sistema produz. E esse elemento, talvez, de lucidez, de racionalidade, de um afeto como a raiva, na qual o Rage faz circular muito bem, é o que Adorno pode colocar como uma espécie de arte autêntica. Ainda que essa arte autêntica para o Rage Against the Machine seja muito diferente e distante daquilo que Adorno está colocando, e por isso a gente vai estar dando uma forçadinha no conceito, né? Então, saibam disso, tem uma forçadinha no conceito. E o Rage faz isso principalmente com guitarras e com os ruídos que aparecem na guitarra do Tom Morello. Ele vai transformando o desespero, né, esse sistema que é muito linear, que é muito chapado, que ganhou e que não tem mais como ser transformado, em uma espécie de crítica social. Ele distorce o próprio sistema para que o sistema mesmo exponha os motivos deles terem raiva. Ou seja, ele não tem raiva e aponta como se quem apontasse de fora por que você deve ter raiva do sistema. Ele faz com que o próprio sistema diga para você por que você tem que ter raiva dele. Nesse sentido, no horizonte, a revolução não é um sonho da perfeição política. É um ato necessário de resistência diante o que é intolerável. Tem uma frase que saiu essa semana numa entrevista na Rolling Stones da Espanha, do cantor, compositor cubano, o Silvio Rodrigues, e ele diz uma frase que eu achei muito, muito interessante, né? Um defensor da revolução que sempre foi, né? Ele diz o seguinte: as revoluções não são perfeitas, elas são necessárias. E é um pouco isso que aparece na música do Rage Against the Machine. A revolução para o Rage não é um ato de produção de um mundo perfeito. É um basta no mundo imperfeito. Ela é uma necessidade diante da barbaridade que o capitalismo, que esse sistema produz. E, portanto, surge da raiva diante da dor e não da utopia. É um movimento de vitalidade humana, de um ser humano que se recusa a viver sob a dor absoluta, sob a desumanização, e que se ergue da miséria e da injustiça nesse basta como resposta ética, ainda que visceral. Por isso que é um elemento visceral nas músicas do Rage Against the Machine. Esse gesto político do grupo está exatamente na recusa de qualquer neutralidade, porque qualquer neutralidade diante de um mundo absolutamente brutal é você ser cúmplice da brutalidade. E, portanto, eles ignoram qualquer posição de cumplicidade. A música, portanto, do Rage se torna um espaço de denúncia e de confronto. É uma batalha que eles tentam travar dentro do próprio seio da indústria cultural. E por isso que eu disse que quando eu falo de arte autêntica, é distorcendo muito o conceito de Adorno, porque, afinal de contas, o Rage é uma das maiores bandas do mundo, tá dentro do circuito da indústria cultural, ainda que esteja dentro brigando contra essa própria indústria. Mais ou menos parecido de outras maneiras, por outras ferramentas muito distintas, outros caminhos, outros horizontes políticos, com o que a gente comentou aqui sobre Bad Bunny. Então, Maxwell, se der para colocar o vídeo do Bad Bunny, o banner, né, na tela, joga aí na tela, sempre quis dizer isso,
para poder o pessoal ir lá assistir esse vídeo do Bad Bunny. O nome da banda já é uma explicitação do que ela quer dizer, né? Uma raiva contra a máquina, né? Contra o sistema. E a máquina aqui não é somente o Estado, né? Não é somente o capitalismo de maneira abstrata, mas essas engrenagens, a totalidade das engrenagens que o capitalismo global usa, o mercado, o consumismo, a mídia, o exército, o algoritmo e assim por diante, a necessidade desumana de trabalho, a acumulação de capital, tudo isso são máquinas que o sistema usa. Essa analogia que o Rage Against the Machine faz do capitalismo como uma máquina, possivelmente Deleuze acharia uma maravilha, né? Em Marx, por assim dizer, numa interpretação deleuziana, colocaria a máquina do capitalismo como um símbolo de uma produção de alienação ao trabalhador. O trabalhador, portanto, se torna um mero apêndice, tal qual o burguês também é, ao seu modo, também um apêndice, fazendo com que toda a humanidade seja apenas um instrumento do próprio capital para o capital se acumular a si mesmo, fazendo com que toda a humanidade seja secundarizada em prol da própria acumulação de capital. Então, de certa forma, essa leitura do capítulo 1 de Marx, né, do Capital, principalmente, feita pela analogia do capitalismo como máquina que Deleuze e Guattari fazem, aponta pra gente que o capitalismo é como se fosse um fluxo que devora toda a diferença, transformando tudo em processos de acumulação de capital. De certa maneira, de uma maneira muito distinta, a gente pode dizer que o capitalismo ele produz uma instrumentalização de tudo, todos e da própria racionalidade humana, produzindo um domínio técnico da vida e da experiência humana tal que faz com que qualquer coisa seja coisa para acumular capital. O Rage traduz essas ideias, de certa forma, em seu som. As guitarras são como sirene, os baixos como motores, as batidas da bateria como fábrica e a forma do Zack de la Rocha cantar, inspirada muito no rap, como se fosse um manifesto, né? Tem esse tom que ele pega da politização do rap, que o rap traz na música dele quase como um manifesto, como uma citação, né? E traz para suas músicas no Rage Against the Machine. Ou seja, a forma musical expõe, de certa maneira, é consonante com o próprio conteúdo político da música. Por exemplo, em Testify, que é uma música importante do Rage Against the Machine, eles falam que quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o presente agora controla o passado. E, portanto, quem controla o presente, né, as ideias dominantes de um tempo são sempre as ideias da classe dominante. Ele está apontando justamente que quem controla o presente, quem detém essa hegemonia, detém a hegemonia de definir como foi a história e como será o futuro. E, portanto, isso aqui de como será o futuro também aponta para o que o Mark Fisher fala sobre o fim da imaginação política. O capital projeta para o futuro que só há para o futuro apenas a reprodução do próprio capital. Assim como tudo no passado existiu para que o capitalismo fosse como ele é hoje, tudo para o futuro existirá para que o capitalismo continue sendo como ele é. A dominação, portanto, é a capacidade, de um lado, de reescrever a história sob o signo daquele que hoje domina, mas também de imprimir ao futuro a imagem de quem hoje domina. O Rage, portanto, já antecipa nesse processo também um aspecto de um capitalismo da desinformação, das fake news, do controle narrativo, né, dessa guerra de narrativas, um termo muito usado contemporaneamente. Ele fala muito do poder midiático que molda subjetividades, desejos e a própria percepção da realidade. Aqui, a revolução, que é uma necessidade, como a gente viu, ela é uma espécie de curto-circuito da máquina. Não é uma externalidade da própria maquinaria capitalista. Ela é o próprio curto-circuito dessa maquinaria. É um gesto de ruptura que nasce da saturação humana diante do próprio sofrimento humano, diante da raiva que faz com que o ser humano diz: não vou mais ajudar essa máquina a continuar de pé. Acabou. Eu me recuso, e nessa recusa significa que não há perfeição possível dentro dessa engrenagem
apenas o grito que a interrompe é possível para o ser humano reconstruir essa própria maquinaria ou colocá-la abaixo. E aqui, no caso do Rage, colocá-la abaixo. O Rage compreende, portanto, o que Althusser chamou de aparelhos ideológicos do Estado, mas agora reconfigurados pela indústria cultural, né? A televisão, o jornalismo corporativo, as big techs, elas funcionam como mecanismos de produção do consenso, mas mais do que isso, produção do desejo dos sujeitos por certos tipos de consenso. O indivíduo acredita estar informado, mas ele apenas repete narrativas de poder. Em Testify, o próprio refrão, Testify, é ambíguo, né? Vai falando sobre confissão, testemunho, propaganda, uma coisa meio difusa. Esse jogo que o próprio Rage coloca entre elementos muitas vezes difusos, que estão presentes no próprio sistema, que o próprio sistema alimenta, mas que ele usa de maneira meio que esperta, né? De uma maneira bem estratégica para subverter a própria lógica do sistema, é importante. A banda vai denunciando o modo como o capitalismo exige fé. O capitalismo é, sobretudo, uma experiência humana teológica, uma fé cínica, em que todo mundo sabe que o sistema é injusto, mas todo mundo continua a trabalhar, todo mundo continua a mantê-lo de pé, todo mundo o sustenta. Zizek vai chamar isso de uma ideologia cínica. A gente sabe o que está fazendo, sabe que está dando ruim, todo mundo mais ou menos sabe que as coisas não estão boas, ainda assim todo mundo não só continua fazendo, como muitos até defendem as coisas como estão. A estética do clipe, por exemplo, de Testify, aponta algo interessantíssimo. Ele coloca as imagens de Bush e Al Gore. Quem se lembra do que foi as eleições de Bush com Al Gore, sugiro dar uma pesquisada na internet para ver como foi. Deles se fundindo, né? Bush republicano, Al Gore democrata, deles se fundindo no mesmo rosto. E ali ele já enunciava há muito tempo atrás, antes de Nancy Fraser, antes de se falar de morte da esquerda e todo esse tipo de coisa, anunciava a tese de que não há diferença entre as faces do império, entre democratas e republicanos. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Afinal de contas, o Rage Against the Machine é o web comunista e eles fazem, né, o jogo da direita. Possivelmente alguém diria isso naquela época. Ainda bem que não tinha tanta internet quando tem hoje em dia, né? As redes não eram como eram hoje em dia para chegar alguém e acusar o Rage Against the Machine de web comunista. O fato é que eles apontavam de maneira explícita em Testify e no próprio clipe que a alternância eleitoral dentro dos Estados Unidos, especialmente, é apenas um modo como o sistema perpetua sua continuidade de uma maneira hipócrita e cínica. A revolução aqui, portanto, não é uma utopia distante, mas é um rompimento necessário com essa paralisia ideológica que faz com que a gente ache que é muito diferente um Al Gore e um George W. Bush. É um instante em que o sujeito não diz para onde ele tem que ir, mas diz: chega, acabou, eu não vou mais participar desse teatro cínico. O Rage, portanto, ele não apenas fala de revolta, ele soa como revolta. A música do Rage Against the Machine, ela parece revoltada de cara. Você pode até não entender a letra porque você não sabe inglês, mas ela faz parecer uma música revoltada. O timbre distorcido das guitarras de Tom Morello é quase que uma metáfora para esse processo de dissociação entre a promessa capitalista de um lado e a insatisfação humana e os esgotamentos e as crises que o próprio modelo do capital produz, fazendo com que o som seja quase que uma recusa a ser completamente harmônico, uma espécie de distorção muito profunda da melodia que coloca em xeque o gesto político da própria produção musical do Rage Against the Machine. E aqui a guitarra vai se tornando o ruído contra essa padronização estética da indústria cultural. Portanto, ele vai trazendo esse elemento de distorção, de não adaptação, de contingência daquilo que, por mais que esteja dentro da máquina, dentro da maquinaria, não se conforma completamente à padronização que o capital impõe para que tudo seja
mercadoria, para que ele continue existindo. Adorno vai dizendo que a música popular padronizada, ela reitera o status quo justamente por ser padronizada. O Rage Against the Machine, ao contrário, usa o formato do rock para subverter o próprio gênero, para subverter as próprias referências musicais que ele usa. Uma espécie de dialética negativa da própria forma musical. O rap de Isaac de la Rocha introduz essa oralidade política do universo do rap, do hip hop, dentro do universo do rock, fazendo com que tanto a cultura negra quanto a cultura latina se encontrem para produzir uma fusão antirracista e anticapitalista da própria musicalidade do Rage. O Rage, portanto, é um som do proletariado global híbrido, por assim dizer, né? Desse proletariado global que, como diz Marx, não tem nacionalidade, não tem fronteiras e, portanto, não tem identidade específica. Ele é apenas trabalhador. Todos nós somos trabalhadores. Ele apela a essa reconstituição do universalismo que existe dentro da categoria de proletariado. Portanto, essa revolução estética precede uma revolução política, de certa maneira. E aqui estética não no sentido somente artístico. Estética naquilo que nos faz perceber o mundo de uma determinada forma. Quando o som recusa o padrão e quando o sujeito percebe que também pode recusar o mundo como tal. O Rage Against the Machine, em Bulls on Parade, ele coloca que armas, não comida, não casa, não sapato. O que a gente precisa justamente alimentar, né, por assim dizer, o animal de guerra canibal. E ele aponta para um elemento central na produção do capitalismo e na reprodução do capitalismo, que é o capitalismo é, antes de tudo, uma economia de guerra permanente. Veja, desde que o capitalismo surgiu, a humanidade está em permanente estado de guerra. A produção de armas substitui e submete os seres humanos e a própria produção e reprodução da vida humana. Como vai dizer Walter Benjamin, o capitalismo é uma religião que requer sacrifício. Exige a destruição contínua para manter o seu culto em crescimento. O Rage explicita essa contradição. As nações mais civilizadas são exatamente as que mais lucram com a morte, ainda que sejam as mais civilizadas. O complexo industrial militar é a verdadeira divindade moderna, porque ele permite que o capital se acumule em níveis estratosféricos e permite com que a destruição criativa que o capitalismo impõe ao mundo seja constantemente e cada vez mais eficiente. A canção, portanto, Bulls on Parade, ela é uma crítica a essa espetacularização da violência. A guerra é televisionada, é estetizada, é transformada em entretenimento e a circulação das imagens de guerra, ao invés de gerar revolta, geram anestesiamento. A guerra é televisionada e Guy Debord, em Sociedade do Espetáculo, mostra que tudo que era vivido se torna imagem e essa imagem sob a forma da mercadoria. A destruição ambiental, a apropriação de recursos, o genocídio climático, o ecocídio, a destruição de povos originários, povos como os povos indígenas, quilombolas, etc. O Rage antecipou essa fusão entre o capitalismo bélico e a crise planetária. A revolução, portanto, é uma recusa, é um dizer não. O primeiro ato revolucionário é dizer não. É uma recusa em assistir passivamente à barbárie e fazer parte dela, nem que seja de maneira cínica ou enviesada. Ela nasce da dor do ser humano sendo devorado pela própria máquina que ele cria e que ele sustenta. E esse é o paradoxo. Quem cria e quem sustenta essa máquina somos nós. E, portanto, nós somos os únicos a poder destruí-la. Em Sleep Now in the Fire, o Rage Against the Machine vai justamente falar sobre como o sonho americano e, portanto, a promessa do capitalismo, talvez hoje o sonho americano ainda seja, apesar dele estar bem corroído, né? Ainda seja o maior horizonte do que é uma vida boa que o capitalismo promete, ele, na verdade, é um pesadelo. Ele é um terror baseado em muita desigualdade e desumanização. A música, portanto, é uma sátira a qualquer perspectiva meritocrática. O capitalismo liberal se funda
na escravidão, na racialização brutal, no apartheid racial, na separação e segregação econômica de grupos sociais. Portanto, Fanon já dizia que o colonizador cria o colono como reflexo de sua própria violência, assim como o capitalismo estadunidense em vários lugares do mundo, Brasil, por exemplo, e etc., cria esse povo, esse conjunto social, por exemplo, os negros, para serem exatamente o que eles são na nossa sociedade. É por isso que a luta antirracista nos Estados Unidos vai dizer que não há capitalismo sem racismo. Você não pode falar de antirracismo se você não está disposto a falar de anticapitalismo. Porque o capitalismo necessita da produção dessas hierarquizações da vida, dessas submissões humanas, desses processos de dominação para se sustentar enquanto tal. O próprio horizonte de uma vida melhor dentro do capitalismo existe somente porque existem esses processos de dominação e de desumanização de grupos sociais. A própria estética do clipe, filmado em Wall Street, ironiza a moralidade do lucro. A ganância, portanto, se torna a nova fé. Existe uma teologia capitalista que transforma a pobreza em culpa e o sucesso em virtude. É a privatização do fracasso, né? Como vai dizer Mark Fisher, nessa transformação da pobreza em culpa. O Rage, portanto, coloca o império estadunidense diante do espelho, que é o que ele faz muito. Ele dobra o sistema para fazer com que o sistema diga ele mesmo por que nós temos que dizer chega. E ele faz isso revelando o horror que sustenta a pretensa glória do que é os Estados Unidos. A revolução, nesse contexto, é um despertar da memória histórica. Não se trata de pureza ou perfeição, mas de reconhecer a ferida e de devolver aos sujeitos a voz capaz de negar aquela ferida, aquele que produz aquela ferida. É por isso que o Rage coloca um despertar político e uma consciência crítica de maneira explícita, por exemplo, na sua música Wake Up. O refrão é o imperativo filosófico por excelência. Despertar é o romper desse tupor ideológico capitalista. É o mesmo gesto que Marx exige do proletariado quando diz: proletariados de todo mundo, univos. O que o Rage diz é: acordem, levantem-se. A canção é uma espécie de genealogia da repressão. Ela cita o assassinato de líderes como Malcolm X, Martin Luther King, mostrando como o sistema aniquila brutalmente seus opositores. E que não há por que a gente ter pena. A gente não pode ter pena, ficar de medinho, de conversinha com quem sempre nos aniquilou. A violência do Estado no capitalismo é, no limite, a violência da democracia liberal. A democracia liberal, ela é democrática no limite em que você tenta transformar uma sociedade brutal como é a sociedade capitalista. O Wake Up, portanto, é um manifesto político e crítico. A libertação começa na consciência, começa na conscientização que temos que nos levantar. Não há emancipação sem a gente olhar a história de barbárie e ver quem escreveu essa história e recontar essa história, para poder a gente olhar para o presente, se levantar e ver no futuro uma outra possibilidade que não o fim do mundo, sem expor as forças que nos constituem. A gente precisa reconstruir aquilo que nos constitui enquanto força política. O uso da música, por exemplo, no filme Matrix é simbólico. O despertar da consciência de Neo também é um gesto político que está sendo cantado por Rage no filme Matrix. A revolução, portanto, é o despertar diante do pesadelo real. É a percepção da dor como impulso transformador. É como quem diz: não vou viver mais nesse mundo. Já chega. Nada disso que nos contaram, nada do que fizemos até aqui faz o menor sentido, porque tudo isso é apenas brutalidade. Agora nós vamos mudar. Agora nós vamos começar a jogar o jogo. Vai ser difícil, vai ser complicado, não vai ser de uma hora para outra. Talvez eu morra sem conseguir,
mas eles, com certeza, uma hora ou outra, vão perder. Porque não vamos dar um segundo de paz. Assim como nós não temos um segundo de paz nesse mundo. É aqui que habita a raiva em Rage Against the Machine. Ela é corporal. Ela está no corpo das pessoas. A performance do Zack de la Rocha é catártica no show, assim como nos clipes. Ela encarna um gesto de recusa, de quem quer se libertar das amarras, de quem não quer continuar fazendo o que está fazendo. O corpo se torna político, lembrando o conceito de um corpo insubmisso em Judith Butler. É o corpo que protesta, é um corpo que insiste em existir, que insiste em não continuar a sofrer. E aqui há uma espécie de erótica da revolta. E erótica não no sentido do erótico sexual, puramente, mas dessa força de vida que nos habita, que nos leva à transformação, a querer viver, a querer nos afirmar enquanto seres livres, emancipados. A energia vital aqui que tem que se recusar à passividade e, portanto, a energia erótica que Marcuse falava em Eros e Civilização. Propõe que a libertação exige reconciliar o prazer com a política. O prazer de vislumbrar um mundo diferente, de um mundo em que a gente possa viver a nossa corporeidade de maneira livre, de maneira plena, de maneira numa sociedade onde a gente seja livre, tenha capacidade de agência, que circule um Eros emancipado e não uma força de dominação. Rage faz isso pela música. O ritmo é prazer pela luta ao mesmo tempo. Prazer e luta aparecem como uma coisa só. O Eros circula a partir da luta. Eu sinto prazer em derrotar aqueles que fazem da minha vida um inferno. A revolução aqui aparece como um gesto libidinal, uma insurgência do desejo contra a anestesia neoliberal. Se o capitalismo quer nos anestesiar para que a gente não se revolte, o que o Rage mostra é que é gostoso demais destruir o capital. E por isso que há uma força libidinal. Ela não é perfeita, porque o ser humano não é perfeito. Vamos cometer erros nesse processo, mas ela é necessária porque ela é fruto não só da gente dizer chega à dor, mas porque a gente pode viver um mundo melhor, uma vida melhor, uma vida que afirme o prazer e o gesto libidinal de criar um mundo diferente, de criar um mundo novo. O mundo em 2025 é uma espécie de cenário previsto pelo Rage. Crise climática, desigualdade extrema, controle digital, fascismos pelo mundo inteiro. A banda antecipou em vários momentos diversas percepções de que o capitalismo não é apenas injusto, mas ele é insustentável. Jason Moore e Andreas Malm falam do capitaloceno, esse colapso ecológico que é produzido e é produto histórico do próprio capitalismo. A máquina, ela é mais planetária do que nunca e ela consome florestas, mares, corpos, subjetividades. Em última instância, ela consome seres humanos. Se o capitalismo é uma religião que requer sacrifício, nós somos os sacrifícios. O Rage, portanto, é a trilha sonora de um mundo em ruínas, mas uma trilha sonora que não apenas reflete passivamente sobre as ruínas. Ele mostra que a revolução é um aspecto de sobrevivência, é uma necessidade. Não é uma promessa de pureza, mas é um gesto mínimo de quem ainda quer viver num mundo habitável, num mundo minimamente humano. Para aí sim, a gente pelo menos ter o direito de errar como seres humanos e não errar como apenas sacrifícios para a acumulação do capital. O Rage pratica, portanto, uma arte negativa. Ele não nos propõe necessariamente soluções fáceis ou manuais do que fazer. Longe disso. Ele revela contradições. Ele nos coloca a necessidade de dizer não. Sua beleza está na dissonância, na recusa com qualquer conciliação a isso que nós temos que dizer não. Ao contrário da música pop, que pacifica, ainda que seja revoltadinha, o Rage tensiona aquilo que é contraditório.
A sua estrutura rítmica é conflituosa. A sua harmonia é fraturada. A estética é de luta. Essa dimensão da negatividade, ao negar o mundo como está, faz com que a arte do Rage Against the Machine abra espaço para imaginar o que poderia ser. Mas o que poderia ser só existe a partir do momento que a gente diz não para hoje e recusa que o futuro seja uma continuação do que existe hoje. A revolução é o próprio ato de negar, o não que sustenta o pensamento crítico. O Rage, portanto, não oferece um programa político, ainda que eles sustentem isso, mas uma energia revolucionária. É a raiva como centelha da consciência. Como diz Benjamin, só pela imagem dos vencidos é possível acender a esperança nos derrotados. Em Killing the Name, o grito final, né, de foda-se, eu não vou fazer o que vocês me dizem, é a condensação do que é esse elemento negativo da arte do Rage Against the Machine. É uma recusa tão profunda ao poder que a única coisa que eles dizem enfaticamente é: foda-se, eu não vou fazer o que você está me dizendo. É um não absoluto. Um não de quem não aguenta mais. É o gesto originário da filosofia crítica. Dizer não ao que está dado. A revolução começa aqui. É a tragédia, mas é necessária. Não nasce de uma visão perfeita do mundo, mas da dor diante do intolerável do presente. E por isso que qualquer autofagia de quem quer esperar de um processo revolucionário a perfeição é apenas um gesto que implica, em última instância, com a manutenção da ordem como ela está. Porque espera que o futuro não seja humano, porque não tenha erros. O Rage, ao contrário, ele espera que o futuro seja humano. Não porque ele não vai ter erros, mas porque o capitalismo é desumano. É o movimento de quem já não suporta o mundo como está e por isso é preciso criar um outro mundo, onde os seres humanos possam ser melhores, ter uma vida melhor e possam inclusive errar diferente, errar melhor, errar em outro nível de erro, errar de uma forma em que as pessoas não passem fome, não sejam mortas e não sejam sacrifícios para o capital. Errar como seres humanos, como sujeitos que são livres, como sujeitos que, diante da sua contradição, possam viver e experienciar essas contradições como seres humanos. O Rage Against the Machine permanece mais atual do que nunca, porque o sistema contra o qual eles gritaram continua intacto. A revolta deles é o sintoma de um mundo que ainda não encontrou saída, que ainda não disse não. A raiva, quando se transforma em pensamento e solidariedade, é a força humana mais potente que pode existir, segundo o Rage of Machine. A revolução para o Rage não é ideal. É um instinto de sobrevivência diante da dor desumanizadora do capital. É a resposta à injustiça, ao sofrimento, à morte cotidiana produzida pelo capital. Em um planeta devastado, talvez o gesto mais eficiente, mais lúcido e mais humano que existe seja transformar a raiva em consciência e a consciência em revolução. E por isso ao capital devemos dizer apenas: foda-se, não vamos fazer o que vocês nos diz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.